Fala galera, hoje é dia de Zumbis Marvel Volume 2. É uma história da Marvel, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Sean Phillips entre 2007 e 2008. O segundo arco e terceira parte das histórias do universo de Zumbis Marvel é uma sequência direta dos eventos que aconteceram no primeiro arco e no prelúdio. Por isso é extremamente importante que você tenha visto os vídeos anteriores antes de continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, vai ter os links aqui na descrição. E é importante ter em mente que esse universo de zumbis não faz parte direta do universo tradicional dos heróis da Marvel. Ele não tem relação com o universo 616, a não ser em alguns momentos de crossovers entre os mundos. O universo zumbi é o 2149, ou seja, se trata de uma realidade alternativa. Então agora sim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aqui para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal, sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vêm por aí. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. No universo tradicional, o 616, durante as histórias do Pantera Negra em 2007, ele, Tempestade, o Coisa e o Tocha Humana acabam sendo levados para outros universos graças ao Sapo Dourado. Inclusive numa dessas viagens parando num planeta Skrull, só que esse mundo não fazia parte do seu universo. Uma viagem no contínuo espaço e tempo os levou para o universo 2149, onde esse planeta estava sendo atacado pelos Vingadores Zumbis com os poderes cósmicos de Galactus. Os zumbis devoram praticamente todo o planeta, enquanto um pequeno grupo de Skrulls, junto com os 4 heróis do universo tradicional, fogem numa pequena nave. Luke Cage zumbi vai atrás deles sozinho, mas não consegue capturá-los, e isso cria até mesmo um conflito entre ele e o Homem de Ferro zumbi, o que é inútil na verdade, já que os dois têm poderes cósmicos equivalentes. Na nave em fuga, os Skrulls conseguem contato com vida na Terra, mais precisamente com vida no asteroide M, onde o Pantera Negra desse universo de zumbis é um dos poucos sobreviventes e agora é líder dos acólitos. Ele e o Pantera Negra tradicional entram em contato onde é explicada a situação desse universo. No mundo Skrull, o Hulk zumbi fica furioso dizendo que a sua fome está mais incontrolável do que nunca. Ele poderia comer o planeta inteiro literalmente. Então os outros zumbis percebem que, com o poder de Galactus, eles não exploraram essa habilidade ainda. E assim começam a se alimentar da energia vital do planeta. Enquanto Pantera Negra, Tempestade, Coisa e Tocha Humana conseguiam usar o Sapo Dourado mais uma vez para ir para outro universo, os zumbis conseguiam usar esse poder e destruir por completo o mundo Skrull. A partir daí, os Vingadores Zumbis passaram a destruir planetas e a devorar qualquer ser vivo pelo seu universo. Mas ainda assim, encontrando alguns outros que acabaram sendo zumbificados também e passaram a viajar junto com eles, como Thanos, Senhor do Fogo, o Gladiador dos Shi'ar e a própria Jean Grey incorporada pela Fênix Negra. Lembrando que os zumbis tinham o poder de Galactus e qualquer arranhão causado por eles pode ter infectado esses seres. Inclusive, o grupo passou a adaptar partes cibernéticas e até mesmo restos de outros seres alienígenas a seus corpos faltantes. Então agora, Homem-Aranha e Homem de Ferro tinham pernas improvisadas, assim como Wolverine e Luke Cage tinham braços improvisados. Acontece que tudo isso levou 40 anos. 40 anos se passaram desde que os zumbis deixaram a Terra. É nesse cenário que a história começa com eles percebendo que agora tudo acabou. Eles devoraram não só mundos inteiros, eles devoraram o universo inteiro. Basicamente não existia mais vida em nenhuma parte dessa existência, e os zumbis vão ficar com fome. Thanos culpa o Hulk por isso, por ele ser o maior e comer 2 vezes mais que qualquer um ali.
Mas o Hulk se irrita com as acusações e simplesmente com a sua força aumentada pelo poder cósmico, ele esmaga a cabeça de Thanos, o matando. O gladiador, faminto, diz que não suporta mais. Ele vai comer a carne do Thanos zumbi, já que tinha morrido. Só que isso era impossível. O gosto de carne podre era intragável. Sem alimento, eles não podem ficar ali. Não podem ficar mais nesse universo. É nesse momento que Hank Pym lembra de algo que aconteceu há mais de 40 anos atrás. De uma viagem interdimensional que o Quarteto Fantástico fez com uma máquina criada por Tony Stark. O Homem de Ferro lembra vagamente disso, mas lembram também que aquilo foi destruído por Magneto. Independente disso, se eles pudessem reconstruir essa máquina, essa seria a passagem deles para fora desse universo morto. E seria o caminho para outros mundos. Então eles precisam voltar para a Terra. Mas no meio do caminho, eles param porque percebem que deixaram passar um planeta. Era Ego, o planeta vivo. Uma imensa refeição que vão ter o prazer de devorar nesse momento. 40 anos se passaram sem os zumbis ali. E na Terra, os acólitos começaram a reconstruir a humanidade, liderados agora pelo Pantera Negra. Atualmente, nas ruínas de Nova York, o neto de T'Challa, um garoto chamado Kshamba, anda por ali onde ouve uma voz. E ao retirar alguns escombros, ele encontra a cabeça do Gavião Arqueiro zumbi, esquecida ali por mais de 40 anos. Ele ainda estava tecnicamente vivo, e a sua fome tinha passado. Então o Gavião pede para que o garoto o leve para conversar com alguém. Na Nova Wakanda, vemos um Pantera Negra idoso sentado no seu trono, onde é avisado por Ford sobre a ameaça ao seu reinado. Malcolm, o filho de Fabian Cortez dos Acólitos, conspira para assumir o trono. Nesse momento, Kshamba aparece acompanhado pela Vespa e pelo cientista Reynolds, e ali o pequeno mostra o que encontrou. O tempo, o afastamento, realmente era uma cura para a fome incontrolável dos zumbis. Depois de um período sem sentir a carne humana, eles voltavam para a sanidade. O problema é que o Gavião ficou mais de 40 anos jogado nas ruínas, então a sua sanidade não era muito estável, principalmente depois de todo esse período abandonado. Ele realmente balbuciava coisas sem sentido às vezes, mas pelo menos não tinha mais a ânsia de devorar humanos. Assim, ele recebe um dos antigos corpos cibernéticos da Vespa e se torna um dos aliados. O problema é que a ameaça ali naquela nova sociedade não eram mais os zumbis, e sim os humanos. Mais precisamente, Malcolm Cortez. Ele era um extremista que dizia que deveriam ser fortes e viver, não só sobreviver naquele lugar, e que o Rei Pantera era um fraco, que a nova geração deveria liderar a nova Wakanda e reconstruir a Terra. Ele queria algo mais parecido com a ideologia antiga de Magneto. No meio de uma reunião com seus fanáticos, um deles entra nos aposentos do Pantera Negra e o ataca. Era uma tentativa de matar o rei. T'Challa leva uma facada e imediatamente golpeia o traidor. Nesse momento, a Vespa aparece ali. Ela mata o assassino e vê aquela cena. O seu rei, o seu antigo amigo, ensanguentado com as tripas abertas e à beira da morte. O único jeito de salvá-lo seria fazendo algo extremo, transformando T'Challa num zumbi. A Vespa o morde e ao sentir o gosto da carne mais uma vez, a fome incontrolável retorna e ela se vira contra a rainha Lisa Hendricks. É nesse momento que o Pantera se levanta já transformado e a impede. E para evitar de atacar a rainha, os dois devoram o traidor assassino. T'Challa agora era um zumbi e parecia que nada podia ser pior que isso. Mas é nesse momento que os Vingadores Zumbis se aproximavam da Terra. Durante a sua viagem de volta ao planeta Terra, o Homem-Aranha vem irritando os outros com tanta piadinha e chega a criar um conflito com Hank Pym, que questiona até mesmo como é possível que o Coronel América tenha morrido e aquele moleque ainda esteja vivo. Os outros zumbis afastam os dois, e o Homem-Aranha revela a Luke Cage que na verdade, contar piadinhas era originalmente uma forma de não demonstrar medo durante as suas lutas.
Mas ultimamente, ele começou a usar esse artifício para afastar da sua mente todas as atrocidades que cometeram desde que essa pandemia começou. Acontece que com a falta de alimento, era como se a fome estivesse começando a passar e a sua sanidade voltava cada vez mais. E Luke Cage concorda, porque ele vem sentindo o mesmo. Na Terra, o Pantera Negra e a Vespa são mantidos numa sala de quarentena até que a fome incontrolável termine. Só que do lado de fora, Malcolm conspirava para assumir o posto do rei, já que ninguém mais seguiria T'Challa zumbificado. A ideia de Malcolm era acabar com a doença de uma vez por todas, matando os infectados. Só que naquela noite, para impedir que isso aconteça, Reynolds, Ford e o Gavião Arqueiro libertam o Pantera e a Vespa, que já estão recuperados e lúcidos. Eles seriam retirados de Nova Wakanda e mantidos em algum outro esconderijo até que isso passasse. Mas Malcolm já previa isso e esperava todos ali fora, onde confronta o rei e mostra para toda a população da aldeia como seu líder se tornou um morto-vivo. Mas o temor maior acaba de surgir nos céus. Os Vingadores Zumbis estavam ali. Os zumbis atacam e Ford tenta mandar o maior número possível de sobreviventes para dentro do asteroide M. O Hulk está extremamente violento e faminto e parte para cima das pessoas, mas ele é parado por Hank Pym dizendo que não tinha sobreviventes o suficiente ali. Talvez deixá-los em cativeiro para reprodução e criação de alimento fosse uma alternativa melhor. Eles seriam uma fazenda de humanos. Com isso, o Homem-Aranha não aguenta mais aquelas monstruosidades e ataca Hank Pym com o seu poder cósmico, atingindo seu crânio que é cortado ao meio, bem parecido com a ferida do Coronel América antes da sua morte. O Homem-Aranha diz que se eles fizerem algo do tipo, uma fazenda de humanos, eles não seriam melhores que os monstros que sempre lutaram quando eram heróis. Claro que os zumbis não se importam e o atacam, mas Luke Cage fica do seu lado. Em meio às lutas, o Hulk volta a ser Bruce Banner, dizendo que a sua fome estranhamente estava passando. E no meio da confusão, o Pantera Negra tenta deixar os mortos-vivos o mais longe possível do asteroide, porque nesse momento, Reynolds ativa um campo de força que impediria a entrada deles ali. Só que o Gladiador, o Homem-Aranha, Bruce Banner e a metade de Luke Cage ficam na parte interna da proteção. O Gladiador ataca o Pantera Negra, o deixando com um buraco no meio do peito. E ataca também o Homem-Aranha, o rasgando praticamente ao meio. Mas de repente, alguém surge com uma armadura antiga e refeita do Homem de Ferro e ataca o Gladiador. Então ele se distrai e dá tempo para que o Homem-Aranha e o Luke Cage o matem usando seu poder cósmico. Aquele na armadura era Ford, irritando até mesmo Tony Stark zumbi, que não gostou de vê-lo usando uma de suas armaduras e usando toda a sua tecnologia para criar aquele campo de força. E já que aquela proteção ali era resistente até mesmo aos seus poderes, os zumbis vão embora e partem para o edifício Baxter atrás do que realmente lhes importava: a máquina de teletransporte de Reed Richards. Mas ao chegar no prédio, o aparelho não estava ali e o lugar estava ativo com sistemas de segurança. Ou seja, Ford tinha estado ali. A máquina deve estar com ele. Em Nova Wakanda, dentro do asteroide M, os feridos são recuperados. Bruce Banner é mantido sedado, Homem-Aranha lúcido agora é costurado. Luke Cage, também lúcido, recebe pernas cibernéticas de Ford. E a Vespa é restaurada por Reynolds, e ela lhe agradece com um beijo. Uma cena bizarra que deixa todos espantados ali. Dentro do refúgio, o Homem-Aranha conta ao Pantera Negra que os zumbis voltaram para a Terra atrás de comida, e eles querem ativar o teletransporte de Reed para chegar a outros universos. Então Ford leva os sobreviventes e os novos aliados zumbis e mostra que realmente está em posse do teletransportador dimensional. Ele o recuperou do edifício Baxter anos antes, mas a máquina não funcionava.
Só que isso poderia ser a sua ruína, já que os outros zumbis estavam ali atrás disso. Assim, logo, eles voltariam para Nova Wakanda, e eles estariam em desvantagem. Nesse momento, Reynolds precisa revelar algo a todos, principalmente ao Pantera Negra. Há algum tempo atrás, o seu filho morreu de alguma forma, e Reynolds encontrou parte do cérebro destruído do Coronel América, sem muito funcionamento intelectual, mas ainda com o funcionamento de combate. Então, usando isso e o corpo do filho de T'Challa morto, Reynolds, com a ajuda de Ford, criou essa nova versão do antigo herói, que ele revela nesse instante. O Pantera Negra se revolta, dizendo que transformaram o seu filho num monstro. Mas o seu filho já estava morto. Quem comanda ali era o cérebro do coronel. Em pouco tempo, os Vingadores zumbis voltam para Nova Wakanda, encontrando o Pantera Negra e os outros ali os esperando. Eles queriam fazer um acordo. Eles entregariam o teletransportador se os zumbis prometessem não devorar nenhum deles. Os zumbis concordam e o escudo protetor é desativado. Mas isso era um plano do Pantera Negra na intenção de afastá-los e atrasá-los. Só que o Homem de Ferro conseguiu entrar antes que o escudo fosse levantado novamente. A batalha do lado de fora continua e a Fênix começa a usar finalmente o seu poder, e nem a energia cósmica era capaz de pará-la. O Pantera Negra tem o corpo esmagado por Hank Pym como gigante, só que ainda mantendo um dos braços e a sua cabeça intacta. E ele próprio também tenta esmagar sua ex-esposa, a Vespa, aparentemente a matando. Dentro do refúgio, o Homem de Ferro procurava pelos sobreviventes para serem devorados, quando dá de frente com um novo Coronel América, e impactado, ele para. O problema é que nos laboratórios, Bruce Banner desperta, e confuso, ele ataca Reynolds, que estava por ali mantendo o escudo ativo, e com esse ataque, o escudo cai, liberando a entrada para todos os Vingadores zumbis. Todos invadem, só que eles já tinham passado tanto tempo sem alimento que quando entram e encontram os sobreviventes escondidos, Hank Pym pega Lisa, a esposa do Pantera Negra, e se prepara para devorá-la. Mas ele percebe que a sua fome tinha passado. Ele não queria mais devorar ninguém. Todos ali na verdade percebem isso. O ataque era um impulso, mas eles não estavam mais realmente com a fome incontrolável que antes tinham. E agora a sanidade tinha voltado. Todos os zumbis então se reúnem, até mesmo com o novo Coronel América e com o Homem de Ferro, que também percebeu que a fome passou. E ali, Hank Pym consegue convencer a todos que realmente não precisam mais devorar ninguém. Com a mente lúcida, eles percebem tudo o que fizeram e pedem uma trégua para poder ajudar a reconstruir tudo o que eles próprios destruíram. Só que Malcolm Cortez diz que eles devem pagar pelos seus crimes e começa a discutir com todos. Mas essa conversa é interrompida quando o Hulk surge. E talvez por ele ter um estômago maior, ele ainda estava com fome. Os outros zumbis tentam pará-lo, mas a insanidade do Hulk, com a fome incontrolável, o deixam imparável. E ele ataca a todos, inclusive sendo atacado pela Fênix, mas mesmo com o seu enorme poder, ele destrói o abdômen de Jean Grey e esmaga sua cabeça, a matando. O Gavião Arqueiro atira algumas flechas improvisadas, mas o Hulk quebra sua cápsula de contenção com tanta força que quando a cabeça dele atinge o chão, ela basicamente é esmagada. O Hulk quebra o maxilar de Hank Pym, mata o Senhor do Fogo com o seu próprio bastão, esmaga a armadura e destrói o corpo do Homem de Ferro, o matando de dentro para fora. O monstro estava incontrolável. Reynolds surge ali e se oferece como sacrifício, dizendo que não quer viver nesse mundo sem a sua querida Vespa. Então Hulk o devora, e assim, matando a sua fome, ele volta a ser Bruce Banner por um breve momento. Desse jeito, com um pouco de sanidade, ele diz que precisa ser morto. Ele não vai poder conter o monstro se sair do controle mais uma vez.
Então Homem-Aranha, Wolverine e Hank Pym usam o seu poder cósmico e o destroem, o matando por completo. A loucura tinha terminado. Todos os zumbis restantes ali tinham voltado da insanidade. Naquele mesmo dia, os zumbis começaram a ajudar na reconstrução desse mundo e inclusive no meio dos escombros eles encontram a cabeça da Vespa ainda morta-viva. Assim, com um novo corpo cibernético e com o Pantera Negra também tendo seu corpo reconstruído, em 3 semanas eles reconstroem Nova Wakanda e lamentam pela morte dos seus antigos companheiros. Depois disso, Hank Pym, Vespa, Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage, o novo Coronel América e o Pantera Negra se reúnem na sala onde está o teletransportador dimensional, a chamado de Malcolm Cortez. Hank Pym explica que ele trabalhou naquela máquina com a ajuda de Ford, porque a quantidade de sobreviventes que existem ali naquele mundo é muito pouco para um real desenvolvimento populacional, ou seja, eles estão perto da extinção. Então com aquilo, eles poderiam procurar por mais recursos e suprimentos. O estranho é que eles arrumaram a máquina facilmente até. E nesse momento, Malcolm revela o porquê. Foi ele quem sabotou o teletransportador. Ele não queria mais gente ali. Ele não queria suprimentos. Para ele, a quantidade reduzida de pessoas era até melhor para que ele pudesse controlar tudo. Mesmo que em poucas gerações eles fossem extintos. Inclusive, nesse momento, ele revela que foi ele quem organizou aquela tentativa de assassinar o Pantera Negra e inclusive foi ele quem matou o filho de T'Challa anos antes. E Malcolm só tá contando isso agora porque reuniu aqueles zumbis ali para se livrar de todos de uma só vez. Então, acionando o teletransportador dimensional, eles desaparecem e são enviados para algum outro universo. Nesse momento, Ford surge correndo, questionando o que Malcolm fez. E quando ele entra, Malcolm lhe dá um soco que o nocauteia. Esse mundo estava livre dos zumbis, e Malcolm agora seria o líder de todos finalmente. Porque os mortos-vivos eram problema de outro universo agora. E é desse jeito que termina a história. Esse é o segundo arco focado nas consequências desse mundo de zumbis, sendo a terceira parte de uma saga desenvolvida pelo Robert Kirkman. Mas as coisas ainda não terminam aqui. E claro que a sequência é história para o próximo vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder o que vem por aí. Deixa o seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.